Quanto você acha que Lula e Biden da Silva recebeu de fundo eleitoral para ser eleito o pior presidente da nossa república? Muito dinheiro, né? Pois bem, nesse vídeo a gente vai falar sobre fundo eleitoral e fundo partidário. Dois temas extremamente polêmicos que as pessoas não gostam de falar, mas nesse vídeo você vai entender como funciona a distribuição disso tudo. Então fica até o final desse vídeo porque ele está imperdível. Eu sou o Stefan, especialista em campanhas políticas. Para começo de conversa, fundo partidário, fundo eleitoral é dinheiro público. Então, ele tem que ser muito bem cuidado. Para que serve? Serve para organizar o processo democrático, mas também para levar a mensagem e manter a vida ativa do partido. Você vai questionar e falar assim, eu não acho certo isso, eu entendo, respeito, só que é o seguinte, se a gente quiser mudar isso, a gente vai precisar mudar isso lá no Congresso Nacional, lá no Senado. Agora, a discussão está no que se faz com o fundo partidário. Bom, o Lula e Biden da Silva, ele foi eleito em 2022 e ele recebeu uma montanha de dinheiro. Você sabe quanto ele recebeu? Vou colocar aqui na tela. Ele recebeu a concentração de despesas, tá, dele, foi no valor total de 131.313.037,45 centavos. Muito dinheiro, né? Dinheiro pra caramba. E aqui, eu tô aqui no Divulga Candi Contas, que é o site que a gente usa para poder ver dentro do CNPJ de cada candidato quanto que ele recebeu, né? Assim, esse é o valor declarado, então ele utilizou 28% para o programa de rádio e televisão, então aquilo se confirma que a propaganda, e eu venho falando isso sobre a questão do Flávio Bolsonaro, ela é a parte mais sensível, porque tem que chegar em todos os lugares. Aqui eles gastaram 37 milhões declarados. Com certeza tem coisinha aqui por fora, né? Não é possível. Só de impulsionado, patrocinado no Facebook e tal, foram 25 milhões. Gastaram dinheiro aqui, hein? Gastaram dinheiro, tá? E publicidade por adesivos, 13 milhões. Publicidade por materiais impressos, aquele santinho, santão, né? Folheto, 12 milhões. Eventos de promoção da candidatura. Isso aqui é evento, colocar lá um lugar, aí monta um palco, coloca som, 8 milhões. Serviços prestados por terceiros, não está declarado aqui, pode ser o quê? Contábil, pode ser jurídico, né? Não, contábil não é. É, contábil, pode ser 8 milhões. E aí tem doações financeiras a outros candidatos. Isso aqui é uma coisa importante. Um CNPJ de um candidato pode fazer doação para um outro candidato, tá? Então, dentro do CNPJ, ele recebeu dinheiro público e pode fazer doação desde que ele indique. No caso aqui, essas doações foram no valor de 8 milhões, né? E despesas de transporte já tinham, olha aí, 6 milhões. Serviços advocatícios, 2 milhões, quase 3 milhões. Despesas pessoais. Aí deve ter sido um croissant, alguma coisa assim, né? Deu o valor de 1.300.000. Produção de jingle, vinhetas e slogan. Caramba, esse jingle tá caro, hein? 1.200.000. Pô, esse jingle tá caro, hein? Hospedagem, 1 milhão em hospedagem? Pô, não, peraí. Não gastaram isso só pra hospedar o Luli e a Janja, né? Não, pô, não é possível. Não é possível. Está errado aqui. Vamos fingir que não é isso. Na taxa de administração financiamento coletivo, aí isso daqui é o seguinte, toda vez que você tem alguém tá fazendo um depósito para você, uma doação, então o serviço que recebe a doação, que é cadastrado, ele tem uma taxa. Então é nesse sentido aqui que eles estão colocando. Locação de sessão, bens móveis, aí alugou lá um QG, só 780. Pô, gastaram mais com produção de jingle do que um aluguel de um lugar? Tá estranho isso, mas beleza. Vamos aqui tentar fazer o exercício. Serviço contábil, 600 mil. Criação e inclusão de páginas de internet. Pô, para criar página de internet? 375 mil? Muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. Seção locação de veículos, 370 mil. Locação de bens, mais locação de bens imóveis. Material expediente, combustível e lubrificantes, só 5 mil? Tá errado isso aqui, hein? Olha lá. Encargos, 4 mil. Opa, peraí. São milhões. Não pode ter só isso aqui de encargo. Tá errado. Energia elétrica e R$593 de água. Usaram tudo isso e ainda gastaram 593. Beleza. Lula Biden! Se deu bem, mas tá acabando, graças a Deus. Tá acabando, barba. E vamos falar agora sobre a distribuição do fundo partidário, que vem por meio da representatividade, do coletivo, e aí cada partido, por
quantidade e representatividade dentro dos seus deputados federais, recebem um valor de fundo partidário. Vocês vão ver aqui que o maior valor de fundo partidário é do PL. É o PL que tem o maior valor. Então, só em fevereiro de 2026, o PL recebeu 17 milhões. Por isso que eu falo que a campanha do Flávio precisa ser profissionalizada. Porque senão não dá, não chega. O Lula tem a máquina na mão. Ele tem a agência de comunicação do próprio governo, que mesmo não falando dele, porque não pode falar dele, mas usa a imagem dele, fala de alguma coisa, uma falsa benfeitoria, então ele já tem muita vantagem. Está nos principais jornais do Brasil todos os dias falando besteira, mas tá. Então o Flávio precisa correr, tem que ser rápido. E isso como é que resolve? Resolve com organização, com comunicação, com contábil, com tudo. Por isso que eu venho falando. Então olha só a quantidade de valores aqui. A Avante recebeu nesse mês 2 milhões. Cidadania recebeu 1 milhão e pouco. MDB, 7 milhões. PCdoB, meu Deus, Partido Comunista, isso, olha só, 1 milhão e 654 mil. PDT, o Podemos, 5 milhões. O PP, 4 milhões. O Patriota, 2 milhões, quase 3 milhões. O PSB, quase 5 milhões. O PSD do Kassab, 7 milhões. O PSDB, quase 2 milhões e 500, quase. PSOL, 4 milhões, o PT, 12 milhões, recebe menos do que o próprio PL. Veja que isso aqui é um assunto importante, porque para que serve esse fundo partidário? Esse fundo partidário serve para organizar a vida dos partidos e todos os seus militantes. Então não tem conversa, ninguém vai tirar dinheiro do bolso para pagar uma sede, pagar secretário, não vai. Agora o negócio tem que ser bem feito. Claro que esse dinheiro que está indo aí do fundo partidário para os partidos também têm que fazer a prestação de contas. Se tiver alguma coisa errada, um problema de contratação, pede também o fundo partidário. Uma outra coisa também, existe dentro da legislação que toda vez que tem a veiculação daqueles programas partidários que ficam sazonalmente entre o começo do ano e a metade do ano, na metade do ano quando não tem eleição, porque se tiver eleição não pode ter propaganda partidária, é substituído pela propaganda eleitoral. Então, neste momento, tudo aquilo que é feito, se há uma transgressão dentro da regra, o partido também perde. Também, além do tempo, também pode ser penalizado financeiramente, sim, tá? Então, dentro desse escopo aqui, a gente sabe que os partidos têm as suas forças, mas o PL é o partido que tem mais potencial em fundo partidário. E veja aqui como os outros montantes são importantes dentro dessa lógica de fazer dentro da majoritária uma coligação forte para que o partido, o candidato, possa ser eleito. No total recebido só em fevereiro, todos esses partidos receberam 101 milhões 819 mil 904 reais e 76 centavos. Olha só, é muito dinheiro, né? E o que eles fazem com isso? A maioria das vezes não sabe fazer nada, então fica naquela coisa, né? Recebe o dinheiro, aí o candidato continua desorganizado, não sabe para onde vai o dinheiro e tá tudo errado. Mas para que serve isso aqui, nesse vídeo? Para a gente entender que realmente existem alguns partidos que têm mais força. Outros partidos não têm força, outros partidos são insignificantes. Vou dar um exemplo aqui. O partido que menos recebeu fundo partidário aqui na lista é o PV, recebeu 1 milhão para ser distribuído no Brasil inteiro. E esse partido às vezes joga duro aí, quer pegar o tempo de TV dele, vende caro, para estar junto dentro de uma coligação. Então esse é o jogo da política. O que a gente faz? A gente precisa saber, entender melhor como funciona essa engrenagem. Eu acho que nesse vídeo é um vídeo diferente, porque talvez você tenha ouvido falar aí em algum lugar sobre fundo partidário, mas não especificamente como funciona a regra. Eu acho que ficou legal, a gente está dando uma olhada, fundo eleitoral é uma coisa, fundo partidário é outra. E com isso a gente começa a entender como funciona essa dotação. Olha, eu quero mudar um pouquinho aqui a configuração dos vídeos. Eu estou pensando em trazer um vídeo sim, um vídeo não, uma indicação de leitura para vocês. Por quê? Porque a leitura, ela ajuda demais a gente no nosso dia a dia, independente do que você faça, a leitura é fundamental, tá legal? E no vídeo de hoje eu estou indicando esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito, que vocês já devem ter visto, alguns de vocês já devem ter lido, a audiência aqui é cult, não cult do PT, cult, culta. E esse livro aqui, ele me ajudou demais. Eu li ele aqui já faz muitos anos,
Porque assim, hoje com a vida acelerada que a gente às vezes tem muitas coisas para fazer. Então, eu costumo dizer o seguinte: os nossos avós, eles não precisavam, meus avós, tá? Eles não precisavam decorar mais do que uma senha. Às vezes anotava a senha num papel. Já essa minha geração já guarda em números, vários números. Então, o poder do hábito, ele ensina a gente isso, que às vezes a gente precisa otimizar as coisas, a gente precisa ser mais prático. Então, menos é mais. É um livro que me ajudou demais. E eu indico esse livro, tá? Então, olha aqui, ó. Poder do Hábito, maravilhoso. Leia, se puder, compre, tá? E seja feliz, tá bom? Se você chegou até aqui, eu vou pedir para que você se inscreva no canal. Se não curtiu o vídeo, curta o vídeo. Deixe seu comentário. Eu vou adorar ler cada um dos comentários aqui, beleza? Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve o nosso Brasil.